Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. É sempre uma alegria, um prazer glorioso e em nome de Jesus nós podermos nos encontrar assim todo sábado às 18 horas aqui pela Goiás É Mais TV, direto do nosso estúdio da TC Multimídia e também ter a participação do nosso diretor e amigo Lucimar Faria. Sejam todos bem-vindos. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, agradecer aos nossos patrocinadores que tão bondosamente têm sido instrumento de Deus para a proclamação da palavra. Agradeço a QS Seguros, na pessoa do Uziel de Freitas Novaes, aos nossos queridos da sanduicheria Medmex, Júnior e Carita, e também Restaurante Buffet Duarte, ali dos nossos irmãos Cida e Vanderlei Campos. E também aos queridos Hermenegildo Freitas Novaes e Madalena Freitas Novaes. São queridos abençoados de Deus que têm sido nossos parceiros no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. E você também pode ser um participante, um patrocinador do nosso programa. Entre em contato conosco pelo telefone que está aí embaixo no 062-8122-6464. Entre em contato conosco, seja um parceiro, um patrocinador do nosso programa. Temos feito uma série de exposições em Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, com o propósito de doutrinar e dar informações a Teófilo acerca da igreja cristã, acerca da igreja de Jesus Cristo. E Lucas faz isso tanto na sua carta, no seu Evangelho de Lucas, que traz o seu nome, falando sobre Teófilo, para Teófilo acerca das coisas, dos eventos que ele pesquisou, coordenou e deu por escrito. Assim também ele escreve Atos dos Apóstolos para instruir a Teófilo, possivelmente para a defesa do apóstolo Paulo e bem também como defesa do Evangelho de Jesus Cristo, da Igreja de Jesus, dando claro entendimento de que a igreja não era subversiva. Então eu quero fazer mais uma exposição em Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso de número 31, que diz assim a palavra de Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, mais uma vez por estarmos aqui no programa Boas Novas, ó Deus, direto da TC Multimídia. Obrigado, Deus, por esta santa, bendita, gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede.
Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, o programa até aqui. E pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor continue a derramar chuvas de bênçãos sobre aqueles que têm ouvido e assistido o nosso programa, bem como, ó Deus, sobre os nossos patrocinadores. E a minha oração, ó Deus, que o Senhor a cada dia derrame chuva de bênçãos, ó Deus, sobre todos os queridos que estão aflitos, angustiados e em tribulações. Agora, Deus, quando vamos expor a Tua palavra, ó Deus, eu peço iluminação e entendimento, para que, ó Deus, a Tua palavra venha nos edificar, por obra e graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer para você que há muitos momentos e circunstâncias da vida, nós temos aquela impressão, aquele sentimento, né? Por que as coisas acontecem conosco? Por que nós sofremos? Por que nós padecemos? Porque, mesmo sendo eu uma boa pessoa, cumpridor dos meus deveres, das minhas obrigações, que tento fazer o bem, tento ajudar as pessoas, mas muitas vezes eu estou ou enfrento lutas, tribulações, dificuldades, situações das quais muitas vezes eu não entendo, das quais eu não compreendo. Mas a pergunta que nós podemos fazer é, será que Deus, na sua soberania e graça, de fato Ele predeterminou todas as coisas? Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos? À luz desse texto, eu quero trazer para você essa compreensão clara, à luz das Escrituras, da soberania, poder de Deus sobre as circunstâncias da vida, sobre as situações as quais todos nós passamos. E aqui nós temos um exemplo claro de uma igreja operosa, uma igreja que havia recebido com graça, poder e a bênção de Deus, a descida do Espírito, concedendo àqueles que estavam temerosos, amedrontados, concedendo graça, concedendo poder. E ali houve uma manifestação gloriosa, graciosa, poderosa do Espírito Santo de Deus. E muitos sinais, maravilhas, milagres eram realizados por meio dos apóstolos. Portanto, nós fizemos a exposição no capítulo 3, quando Pedro e João, eles curam um paralítico na Porta Formosa. E a Bíblia diz que este homem havia 40 anos aquele em que se operara esse milagre, conforme o capítulo 4, versículo de número 22. Mas por causa deste milagre, da realização deste milagre, Pedro e João, eles foram presos. Eles estiveram na presença do Sinédrio, e o Sinédrio, então, haviam repreendido a eles, haviam determinado que eles não pregassem em nome de Jesus, que eles não anunciassem o nome de Jesus. Mas aí, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz, olha, vê se nós não podemos deixar de anunciar todas as coisas ao qual foi pregada, onde foi nos ensinada. E o capítulo 4, versículo 12, diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ali há uma expressão forte, clara, do apóstolo Pedro em falar acerca de Jesus Cristo, da obra de Jesus e o poder de Jesus. Mas eles então insistiram com Pedro e João para repreendê-los, para que eles não continuassem a pregar e anunciar no nome de Jesus. E o versículo 18 diz assim, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então percebam, queridos, que esses homens tinham convicção da obra de Jesus e de quem era Jesus. Mas quando eles foram soltos, eles imediatamente, conforme o verso 23, eles procuraram os irmãos que estavam em oração. E ao se apresentar para os irmãos, eles então relataram o que havia ocorrido com eles, o que havia acontecido com eles. E a Bíblia diz no versículo 24 que a igreja, os irmãos, ouvindo isso, levantaram unânimes e começaram a orar.
E aqui eu quero entrar no meu primeiro argumento, dizendo para você, à luz das Escrituras, de forma clara e objetiva, de que esta igreja ela tinha plena consciência de um Deus Senhor de todas as coisas, de um Deus soberano. Preste bem atenção o que diz o verso 24. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há. Entendam, queridos, então, que essa igreja, eles tinham a plena consciência de um Deus soberano, de um Deus que reina sobre todas as coisas, de um Deus que criou todas as coisas. E tendo esta clara compreensão de um Deus que reina, de um Deus que é Senhor, de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, eles trazem mais um elemento à oração, entendendo que todas as coisas que estavam acontecendo com eles era algo que já havia sido predito nas Escrituras pelo profeta, rei e sacerdote Davi. Então, é claro no texto, logo em seguida, no versículo 25, acerca do Espírito Santo que havia dito por boca de Davi, o nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, pois os reis da terra se levantaram. Então, eu quero claramente deixar em primeiro lugar que o nosso argumento em crer que Deus ordenou todas as coisas, primeiro porque Ele é Senhor e Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Criador dos céus e da terra. E nos seus decretos eternos, Deus decretou e determinou as coisas que haveriam de acontecer conosco. Portanto, significa que Deus não é o Deus que criou o mundo, deu corda e deixou esse mundo à sua própria sorte, seguindo o seu curso. Não, nós temos um Deus que intervém, nós temos um Deus que é Senhor, nós temos um Deus que é soberano, intervém na história da nossa vida, conforme é claro demonstrado aqui no nosso primeiro argumento, no verso 24, no versículo de número 25. A segunda compreensão que eu quero deixar para você, e o meu segundo argumento, é que todas as ações que foram perpetradas ou foram colocadas contra Jesus Cristo, no que diz respeito às pessoas do sacerdote, dos fariseus, dos escribas ou do sinédrio, juntado então com Herodes, bem como Pôncio Pilatos, seguia um propósito eterno de Deus, conforme é claro colocado no versículo de número 28, para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Somente um Deus que é Senhor, somente um Deus que é soberano, é capaz de fazer todas essas coisas. E o propósito pela qual a Bíblia nos diz estas coisas é para que você e eu tenhamos certeza no coração, é para que você e eu tenhamos paz no coração, é para que você e eu tenhamos segurança em todas as coisas que acontecem conosco, entendendo claramente pelas Escrituras, pelos Evangelhos, pelas palavras de Jesus, que nenhuma das coisas que acontece conosco foge do cuidado de Deus. Porque diz a Bíblia, diz a palavra, que os fios da nossa cabeça estão contados. Todos os cabelos contados. Então, percebam que nesta ação gloriosa e soberana de Deus, todas as coisas que aconteceram com Jesus havia sido predito nas Escrituras. Por exemplo, acerca do servo sofredor, Isaías capítulo 53. Mas ainda, o meu terceiro e último argumento é que, firmado, baseado nesta compreensão de um Deus que é soberano, de um Deus que intervém na história, de um Deus que preordenou, predeterminou todas as coisas, eu posso então me colocar diante dele, conforme o verso 29, agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Percebam, queridos, que nessa atitude, perspectiva de crer em um Deus soberano, que está acima de todas as coisas, eu tenho uma clara convicção e compreensão que eu posso colocar diante de Deus tudo aquilo que eu estou vivendo, toda a opressão que eu estou passando, toda a circunstância difícil a qual eu estou vivendo, seja ela tribulação por circunstância da vida, seja ela tribulação dentro da circunstância de pessoas que se voltam contra você, ou que se voltam contra mim, ou que se colocam como oposição no sentido da propagação do Evangelho de Jesus, no sentido de nós sermos pessoas abençoadoras de outras pessoas,
Então, o versículo 29, como terceiro argumento, é claro que nos dá, então, esta tranquilidade de orarmos a Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Mas dentro disso, crendo num Deus que é soberano, eu compreendo aqui, a Bíblia nos diz, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra e que estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. No nome santo do servo Jesus. Então entendam, queridos, além dessa circunstância de um Deus que luta por nós contra os nossos inimigos, Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos dá intrepidez, Ele nos dá capacidade de, no nome de Jesus, abençoar pessoas, curar pessoas no nome de Jesus, manifestar a graça de Deus em nome de Jesus, manifestar sinais e maravilhas no nome do santo servo de Jesus, ao qual você e eu pregamos e ao qual você e eu vivemos e devemos viver. Mas eu quero terminar esta palavra deixando para você, no nome de Jesus, algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero deixar claro para você, à luz do texto, é que você, meu querido, minha querida, precisa crer em um Deus soberano, que está nos céus, conforme a palavra, mas também que está com contrito, com abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e o coração do abatido. É um Deus soberano, que abriu o Mar Vermelho, que conduziu um povo em segurança pelo deserto. Um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. Segundo o propósito, Jesus Cristo viveu a sua vida, o seu ministério, cumprindo um propósito de Deus, expressando o amor de Deus por mim e por você. Em segundo lugar, eu quero que você e eu compreendamos, a partir de um Deus soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, que as tribulações e aflições da vida fazem parte do nosso viver. Fazem parte enquanto nós estamos andando sobre esta terra. Eu sei que às vezes nós nos encontramos desanimados. Eu confesso para você que às vezes, embora pregador da palavra, ministro do evangelho, às vezes eu me sinto triste, às vezes eu me sinto abatido pelas dores, pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida, mas nós não podemos desistir, porque Deus fez com que o Espírito Santo habitasse em nós, e aqui é claro no texto também, essa pessoa do Espírito Santo, conforme o versículo 25, né, por intermédio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo, quando Cristo foi assunto aos céus, ele foi enviado para nos consolar. Ele é um outro consolador, mesmo poder, glória e essência do Pai e do Filho, foi derramado sobre mim e sobre você. Terceira e última aplicação para mim e para você. Deus é um Deus que ainda continua realizando e fazendo milagres. Agora, ó Senhor, ouve as ameaças e concede poder aos teus servos. A mesma oração desta igreja, e ela foi ouvida, a oração foi ouvida, foi respondida. É o que eu digo para você nesta hora e oportunidade, que esse mesmo poder, graça de Deus para realizar sinais, maravilhas, curar pessoas, abençoar pessoas, libertar pessoas, é o mesmo poder que opera nos nossos dias. Então, portanto, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, essa é a terceira aplicação para aquietar a sua alma, aquietar o seu coração, de um Deus soberano, que ainda hoje faz maravilhas, que ainda hoje opera sinais, que ainda hoje ministra a cura nos nossos corações, libertando das nossas angústias, dores e aflições. É o Deus que consola, é o Deus que sustenta, é o Deus que traz alegria, é o Deus que traz esperança. Eu quero orar por você e pedir que, em nome de Jesus, que apesar de você às vezes se sentir só ou abatido, ou talvez perceber que será que Deus ainda é Senhor soberano sobre todas as coisas? Será que Deus deixou este mundo à própria sorte? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não. Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e Pai, por mais esta oportunidade
que nós temos, ó Deus, de ministrar a Tua palavra aos corações. E agora, meu Deus e meu Pai, eu quero rogar ao Senhor em nome de Jesus. Estamos vivendo dias mais difíceis, ó Deus, em relação a essa enfermidade, a essa pandemia. Ó Deus, dias também de confusão, dias de conflito. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus, Senhor, soberano sobre todas as coisas, criou os céus, criou a terra. Ó Deus, o Senhor não nos abandona e jamais nos abandonará, porque nada pode nos separar do amor do Senhor, meu Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, aqueles que se encontram aflitos, abatidos, enlutados, nos leitos de UTIs, ó Deus, ou nas enfermarias, ou entubados, Pai, misericórdia. O Senhor Deus, envie o socorro, Pai, para os corações aflitos, abatidos, angustiados. Ó Deus, e que possamos levantar os nossos olhos para o alto e dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ó Deus, assim nós queremos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado por você estar conosco mais uma vez no programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero pedir para você que sempre você possa curtir o nosso programa, comentar, compartilhar, para que mais pessoas estejam assistindo o nosso programa. Você possa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você possa receber toda a programação do nosso canal Goiás é Mais TV, que tem programação para toda a família. Eu quero, assim, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, que Deus abençoe em nome de Jesus, e pedir que você também esteja conosco todo domingo às 18 horas, pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas, ali na rua C160, na Praça C114, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Espero a sua visita e também entre em contato conosco para nós conversarmos e orarmos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.